Juliano. E aí, meu nobre? Grande Gilberto, tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Dia tumultuado aí, mas tá tudo bem. Tá. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Cara, eu tô te ouvindo bem, viu, Juliano? Eu vou tirar o microfone aqui, porque senão eu não consigo ouvir vocês, tá? Tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tô ouvindo bem. Tá super legal. Bacana. Então, falta 2 minutinhos aí, né? Pra dar 5 horas. Como é que estão as coisas aí na Bahia? Rapaz, aqui... Salvador, né? Aqui tá legal, Juliano. Assim, tá tudo parado ainda, mas o índice de contaminação aqui, de morte, está bem abaixo das principais capitais do Brasil, né? Tipo São Paulo, Rio, até Manaus e Belém, que o bicho está pegando, ou outras do Nordeste aqui, né? Recife e Fortaleza também, que o bicho está pegando. Aqui ainda tem espaço aí para o pessoal que se contaminar, assim, os leitos ainda não estão todos ocupados, ainda tem bastante vaga, na verdade. Bacana. Aqui em São Paulo é um estado diferenciado na questão do SUS, né? SUS e hospitais públicos. Então, por enquanto, também estou tendo vários pacientes. Por enquanto. Bom, isso, Piracicaba. Tá, teve poucos óbitos por enquanto, né? O índice de contaminação está tendo bastante caso suspeito, mas também teve bastante descartado. Nós estamos acompanhando aí, estamos tomando as medidas necessárias, né? Se protegendo bem, máscara tudo quanto é lado, né? Tem máscara em casa, máscara no trabalho, máscara na clínica, e lavando bem as mãos, esterilizando o ambiente de trabalho, né, que é importante, o álcool 70 nas macas. Estamos atendendo com um volume bem reduzido, né? Bem reduzido, né? 2 pacientes por dia, aí, máximo 3. Então a gente está nesse volume basal aí, para poder ajudar mais ou menos as emergências, né? Dor de coluna, aguda, crises, certo? Mas estamos aí, ajudando como a gente pode, né? Aqui tem, parece que 70 casos confirmados. Pessoal, vamos conferir se o áudio está tudo bem. Estou escutando eu e o Gilberto. Está todo mundo escutando? O som seu parou, Gilberto. Você quer conectar de novo? Som seu parou. Isso. Tira o microfone. E agora, pessoal? Fala aí, Gilberto. Faz um teste. Espera um pouquinho. Às vezes demora para o pessoal responder. Estão ouvindo o Gilberto aí, pessoal? Nada ainda? Desconecta ele. Vou conectar de novo, tá? Desconecta o fone do celular. Eles estão falando que ainda não. Pede de novo. Vou encerrar o seu live aqui. Você pede de novo, tá? Uma permissão. Espera aí, pessoal, que o Gilberto vai conectar de novo.
Olá. E agora, tá me ouvindo? Fala alguma coisa aí, pessoal. Bom, você podia falar um pouquinho, já como teste aí, né? Podia falar um pouquinho da sua formação. Agora acho que tá ok. Era um joinha aí, perfeito. Beleza, vamos lá. Joia. Vamos tocar aqui. Então, fala um pouquinho, Gilberto. Eu conheci Gilberto através das redes sociais aí no primeiro momento, né? E depois nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente num curso maravilhoso, né? Que foi lá em Londres, né? A formação de Monster, que com certeza foi um diferencial e um grande divisor de águas para nós, né? Dentro do método Monster. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Gilberto, hoje, né, representando aqui essa série de lives que nós estamos fazendo aí na ANAFIC, que é a primeira associação de fisioterapia e quiropraxia do Brasil. Gostaria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, quem tem interesse sobre a quiropraxia, falar um pouquinho como que você começou essa sua trajetória de estudar quiropraxia, como é que foi o interesse, que despertou seu interesse. Fala um pouquinho para nós aí sobre isso. Joia, só fazendo um adendo, Juliano, sabe quando que eu te conheci, cara? No primeiro seminário One que teve, lá em Novo Hamburgo, que foi seminário avançado. Tava lá, cara. Fui eu que passei mal, que fui parar no hospital, cara. Eu tive TCE. Foi lá mesmo. Poxa, foi você que passou mal. Fui eu que passei mal, cara. Mas a gente ficou pouco tempo junto, né? Talvez por esse detalhe que eu não lembro que você estava lá. Mas enfim, né? Onde nós começamos mesmo a trocar figurinha aí de conhecimentos do que você foi lá em Londres, né? Foi lá em Londres. Com certeza. Então, cara, eu comecei a estudar quiropraxia em final de 2010, com a Inês Nakashima. Acho que quase todo mundo das antigas começou ou com o Matheus ou com a Inês, né? Que é a mesma linha, né? Então eu comecei estudando ali, fiz um curso com ela, depois eu voltei em 2011 para fazer uma reciclagem. Eles gostaram, eu comecei a fazer monitorias, eu dei quase 10 monitorias para a Inês lá. E cheguei a me envolver com a antiga Abrafic, que era a associação em vigor da época lá. E, cara, quando eu descobri a ANAFIC em 2000, eu conheci a Abrafic em 2015, a ANAFIC em 2015, no curso do Pierre Terbolt. E ali foi o primeiro divisor na minha vida, quando eu conheci o Pierre, mas ainda era técnica. Não existia a filosofia da quiropraxia integrada com o meu modo de atender, de pensar, de raciocinar clinicamente. O que começou a mudar realmente a minha vida, eu já falei isso abertamente várias vezes, foi aquele seminário que eu passei mal em Novo Hamburgo. Quando a gente começou a ter filosofia, aula de história e filosofia da quiropraxia, a gente viu, enfim, várias pessoas que não cabe aqui falar. Aquele seminário foi que abriu os olhos para o mundo, né? Cara, depois daquilo ali eu comecei a investir em livros de quiropraxia, em DVDs de quiropraxia, para entender a filosofia, o modus operandi, de como aquilo funcionava, e aí eu mergulhei, assim, eu já achava que eu era quiropraxista, e depois disso eu comecei a mergulhar de cabeça naquilo. Eu lembro que teve os exercícios para fazer após o módulo que a gente teve que integrar. Cara, eu comprei todos eles, cara. O Fundamentals of Chiropractic Subluxation, Foundation of Chiropractic, saí comprando livro de quiropraxia à torta e à direita, livro de história, livro de filosofia, e fui devorando aquilo ali, para tentar entender. Só que o processo de estudar sozinho também é muito árduo, né, cara?
Quando você pega alguém que já tem mais conhecimento, já tem mais vivência, tipo, porra, trocar meia hora de ideia com você e com o Pablo abre a mente um absurdo. Porque vai encaixando as peças, entendeu? Eu também tive, nesse seminário também abriu meus olhos para muitas coisas. E no fim das contas, em outras oportunidades também, eu acabei de conhecer a FIVALE, né, que é onde os graduados estudam, né? Porque eu falei, poxa, já que eles estão aí, né, vamos lá conhecer a estrutura para ver qual é a diferença, né, da fisioterapia para a quiropraxia. E aí, realmente, quando a gente participou desse seminário, também foi um momento ali da FIC que, com certeza, ela despertou esse interesse sobre o mundo real da quiropraxia. E aí, como você disse, a gente tem que buscar o conhecimento na fonte, e muitas vezes esse conhecimento na fonte ele custa caro, né? Custa tempo, tem que ter um planejamento. Então é bem complicado de você fazer tudo isso sozinho, porque no Brasil a gente sabe que é bem escasso o material. Sim. Os materiais bons que a gente tem é em inglês, a gente tem que traduzir, certo? E não é fácil de comprar também, né, Juliano? Assim, pô, você vai comprar... Tem alguns livros que é difícil de você conseguir comprar. Tem site que bloqueia a venda, é complicado. Mas, assim, ali eu comecei a fazer... Aí eu fui estudar cada vez mais. Primeiro eu quis realmente internalizar as técnicas diversificadas, eu treinei bastante, comecei a aplicar muito aquilo. E depois que eu achei que eu tinha um domínio assim, sobre as técnicas diversificadas, eu comecei a estudar outras técnicas mais específicas, né? Fui estudar Logan, Thompson com Pablo. Thompson eu já tinha feito um seminário, e aí depois com Pablo e com materiais que eu fui adquirindo sobre o Thompson, acabou virando um dos meus carros-chefes, assim, né? A técnica que eu mais uso. E não parei nisso, né, cara? Continuei estudando, fiz o SOT também, mas esse é um que eu quero fazer contigo, que é um... vamos fazer junto. O pessoal já falou que faz toda a diferença para entender. SOT é muito interessante. Sim. E, cara, outro curso que foi o diferencial foi o Gonstead lá em Londres, cara. Ver o Dr. Bid atendendo, manipulando, ajustando, cara. Ele fez um ajuste em T3 aqui, cara, que eu fiquei umas 2 semanas com alívio na cervical. Eu tenho um problema crônico nela, né? Por causa do jiu-jitsu e tal. Na cervical sempre... Eu lembro, você comentou, eu lembro. Cara, que não dá uma... E me diz uma coisa, após a gente ter esse contato aí no exterior, né, até que fomos estudar fora, e toda essa parte que a gente foi se desenvolvendo, né, como que tudo isso modificou na sua rotina de atendimento? O que isso somou? Como que essa nova maneira de enxergar a quiropraxia modificou a sua maneira de atender na clínica? Fala um pouquinho para nós. Cara, assim, desde que eu decidi assim, tentar criar um aperfeiçoamento, né, nas técnicas diversificadas, eu tentava buscar ser o mais específico possível, assim, ser o mais assertivo nas minhas tomadas de decisões clínicas e como ajustar os pacientes. O Thompson me ajudou muito nisso, a tentar ser um pouco mais específico. Só que, cara, no Gonstead especificamente, as linhas de correção através do disco, cara, é uma coisa... Você vê os ajustes assim modificar. O meu ajuste torácico mudou de forma absurda, cara. Passou a ser muito específico. Antes, na torácica, eu metia a mão ali, levava umas 4, 5, às vezes umas 2, 3. Era pouco. E eu tentava ser específico, Juliano. Só que a técnica não estava boa. A questão de você usar a angulação correta, o ajuste específico, entendendo como funciona a mecânica do disco, tentando
devolver a mobilidade articular num plano correto faz muita diferença, cara. Pelo menos no meu dia a dia eu comecei a notar muita diferença com os meus pacientes, entendeu? Uma coisa legal, os alunos da escola, porque quando eu voltei, eu peguei uma turma inteira que eu tinha ensinado de um jeito, eu falei, peraí, não, vamos modificar aqui, né? Se tiver até alguém aqui da escola, pode dar o testemunho. E comecei a mostrar. Não, ó, o ajuste dorsal, na verdade, eu faço assim agora. Tá? O pessoal, que isso? Que economia de energia é? Muito bom. Começa a usar mais uma linha de correção através do espaço discal, né? Então, só para quem não conhece a técnica do Constance, né? O que a gente pode falar é que, resumidamente, a gente não evita ajustar as facetas, né? Então, o que a gente visa no método Constance é ajustar especificamente o espaço discal. Então, isso é uma grande diferença, abrupta, eu diria, entre você instalar. Lembra que não é só abrir faceta, né? Exato. E a gente sabe que o que faz mais barulho é a faceta. Então, isso realmente é uma diferença brutal. E nós sabemos que ali, qualquer ajuste que você faça naquele disco intervertebral, a durabilidade dele vai ser bem maior do que você está captando. É muito diferente. Isso foi uma coisa que eu passei a fazer lá também. Eu ensino algumas manobras do Constance no módulo de lombar e mostro a diferença de quando você, da cavitação, de quando você consegue atingir, né, o espaço interdiscal, e quando você ajusta pensando simplesmente na faceta, né, que o Constance fala, não, aqui você manipulou, você liberou faceta. Pô, o barulho é terrível, né? Faz um... Só que, cara, o resultado é diferente. O resultado de quando você ajusta. Corrigindo ali, que eu brinco com eles, né? Mas que é a verdade, né? Corpo, disco e corpo, visando essa estrutura especificamente, o resultado é muito diferente. E os pacientes falam, né, cara? O principal é o feedback que você tem clínico ali, é uma coisa que é muito gratificante. É bacana. Muito bom. Certo. Então, nós sabemos aí também que essas técnicas que a gente está mencionando, né, todas elas são genuínas e acreditam na razão de existir um complexo de subluxação vertebral, que, na verdade, hoje em dia é um tema bem polêmico, né, Gilberto? Sim. Até porque eu fiz a minha primeira live dessas séries aí, puxando aí pro pessoal, exatamente sobre esse tema, mas não vem ao caso aqui de explicar o que é ou não, mas queria que você falasse um pouquinho da experiência clínica, como que você consegue determinar o seu paciente, visualizar o complexo de subluxação vertebral, o que você busca para fechar esse diagnóstico do complexo de subluxação, o que você usa na sua prática, né? Que a gente sabe que até tem um CID, né, que é o CID M99.1, subluxação vertebral, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre como que você enxerga esse complexo de subluxação do paciente, como que você faz a sua avaliação para você identificar isso. Cara, o complexo de subluxação, na verdade, no meu entender, a razão de existir do quiropraxista. Cara. O que o quiropraxista deve buscar no seu atendimento clínico é encontrar o complexo de subluxação e tentar remover. Assim, o que eu tento buscar, independente de qual modelo de complexo de subluxação a gente utilize, se é o de 9 componentes, 5 componentes, ou do quente, todos eles vão ter um ponto em comum, que é a questão da perda de mobilidade. E eu tenho, inclusive, o livro do Fey aqui, cara, que é um livro que eu gosto muito, que é o Motion Palpation Chiropractic. Aqui, só para mostrar, ficar registrado.
Esse daqui é uma grande obra, né, que o Fei fez, capa dura. Esse livro aqui é fantástico. Então, assim, o que todos eles mostram, né? Mostra aí para nós o livro de novo, a capa dele. Aí, agora deu para ver, né? É que tá espelhado, mas... que inverte, né? Mas beleza. Chiropractic Technique, né? E aí ele abre mostrando o Henry Guillet aqui na capa e tal. É fantástico. E assim, todos eles têm em comum essa perda da mobilidade. Então, assim, a perda da mobilidade é a primeira coisa que eu procuro, sempre. A partir deles a gente sabe que vai ter uma alteração de input sensorial que pode causar uma cascata de alterações, né? Ou então, se você pensar, a partir desse excesso de input sensorial, ou seja, um mau posicionamento, ou que normalmente a gente encontra mais, que é a perda da mobilidade da vértebra ou das outras articulações, você começa a encontrar, em alguns pacientes, a depender se é um caso mais agudo ou mais crônico, as consequências disso, né? Então, tem algumas pessoas que você testa lá e vai ver perda de força muscular. Você toca lá em L5 ou em C5, está com diminuição de mobilidade, você faz teste de força, está com diminuição, vai pegar a musculatura que está inervada. Você tem triggers, você encontra alteração de densidade, troca de mudança de tônus muscular. E quando você ajusta, imediatamente você, se fizer o teste, você já vai ver que existem modificações, né? Eu não quero nem entrar em questões de cinesiologia aplicada ou não, porque isso é uma coisa específica. Mas um teste de força muscular simples, se você fizer um ajuste bem feito, você já vai ter mudança. Porque aquele excesso de input já vai ser modificado. E entra aquele velho conhecimento nosso, né, da fisioterapia, que é o que a gente tem de base, né? Que é prova de função. Claro, com certeza. Tem que dominar esse assunto, né? Então, o fisioterapeuta que quer trabalhar com quiropraxia, ele tem que dominar esse assunto. Né? São as básicas, né? Anatomia humana, né? Cinesiologia, né? Pura ali, básica, né? Para ver movimento, e provas e funções, né? São três coisas que, além, lógico, da propedêutica, né? Claro. E assim, isso, isso eu estava falando em busca do complexo de subluxação. Claro que se o paciente tiver qualquer problema neurológico e diante de suspeita, eu faço sempre também testes neurológicos, mas a questão é, o que levou o paciente a desenvolver esse problema? Se não foi um trauma específico, da minha cabeça é sempre o complexo de subluxação que está ali, cara. E essa é a melhor maneira de eu ajudar meu paciente, diagnosticando aonde tem presença de complexo de subluxação e tentar fixá-los, né, corrigir com ajuste. Agora, uma coisa que eu acho, eu estava até comentando hoje com um amigo, cara, tem os terapeutas mágicos, os quiropraxistas, os osteopatas mágicos, que falam que com uma sessão você resolve a coisa. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil, entendeu? E isso faz parte da filosofia quiroprática também. A gente precisa de ter um entendimento de assim, quantas sessões eu preciso para fixar uma subluxação, para corrigir um complexo de subluxação, para devolver a mobilidade naquela região, entendeu? Então, essas são questões, acho que é importante, e que à medida que você vai se aprofundando nessa disciplina, você vai, né, melhorando seu desempenho clínico também. Não, perfeito. E o que você usa na sua avaliação mais? O motion palpation, termografia, análise de esclerótomo, miótomo, palpação, PIC scanning, usa todos eles, o processo todo. O que você faz na sua prática? Cara, eu uso muito o motion palpation, mas depois do Gonstead, assim, a minha avaliação modificou, porque
o motion palpation do Gonstead é diferente do FEI, né? E o meu era muito diferente. O meu era muito baseado no FEI. E hoje, eu ainda não tenho nervoscópio. Então, hoje eu misturo. Eu quero ver como é que está a condição clínica geral, assim, de mobilidade da coluna daquele paciente. Então, eu faço um motion palpation, faço um quick scanning rápido para sentir as zonas de maior bloqueio, faço o motion palpation do Gonstead ali e tento, porque aqui não é todo paciente que eu consigo radiografar, então eu tento fechar algumas listagens ali. E eu sempre confronto isso com a análise do Thompson, cara. Eu sempre boto o paciente na maca, eu faço Thompson. Legal. Sempre. Apesar que eu não sigo todos os ajustes do Thompson, entendeu? Eu tenho um problema no sacro. Eu não faço a correção do Thompson. A não ser que seja um idoso e tal, aí até faço. Ou um paciente que eu acho que tem algum risco. Assim, não estou muito confortável de ajustar com uma técnica diversificada. Mas eu faço sempre as correções de sacro e pelve e correção direta, entendeu? Um ajuste direto. Importante frisar, só abrir um parênteses aí também, para quem está nos assistindo, é importante frisar que cada método, né, que a gente aprende dentro da quiropraxia, né, tanto o Thompson quanto o Gonstead, né, ou até mesmo o SOT, né, o SOT que eu trabalho com isso, mas todas elas têm um tipo de avaliação, né? E a gente pode confrontar esses dados, né, da avaliação, e muitas das vezes os dados se encaixam perfeitamente. Né? Então, o que é interessante é que quando a gente se prende à filosofia da quiropraxia, a base ali e o conhecimento da avaliação, quase sempre vai ser assertivo essa nossa avaliação. Buscando essa questão específica do complexo de luxação. Sim, com certeza. E outra coisa que eu queria falar também, só para dar um feedback para quem está assistindo a gente, é que a listagem que você citou, né, para quem mexe com osteopatia, a listagem é a nomenclatura da disfunção. Né? Sim. Então, só para lembrar aí. Ellen aí. E aí, Gilberto, fala um pouquinho também. Você estava falando da questão da especificidade, né? Vamos jogar uma pergunta aqui para nós dois. Certo. O que será que é melhor para o paciente? A gente ser mais específico possível ou ser mais inespecífico possível? O que seria melhor para o paciente? Eu não tenho a menor dúvida, ser o mais específico possível, cara. Quanto mais específico você for, mais assertivo você será também e menor risco haverá para o paciente, né? Assim, é lógico que se você fizer uma manobra global, pegou a lombar, botou o cara deitado ali do lado direito, ajustou para a esquerda, botou do lado esquerdo, ajustou para a direita, instalou tudo. Cara, vai ter uma avalanche de informações ali para o sistema nervoso que, se o cara não for grosseiro, vai dar um bem-estar para o paciente. Ok, mas você pode ter ajustado até a torácica fazendo um lombar roll. Ajustado não, manipulado. Mas você não fixou a subluxação dele. A chance de ter corrigido é muito pequena. E aí o que acontece? Esse paciente vai voltar a desenvolver a dor. Porque se fosse tão simples assim, você ensinava o cara a fazer uma automanipulação e estava tudo resolvido. Perfeito. Entendeu? Perfeita colocação. E não tá, cara. Então... E é interessante que tem alguns guris, né, que gostam de falar sobre esse tema polêmico e falar que a correção inespecífica cientificamente tanto faz do que é específica. Claro que não. Isso é uma grande bobagem, né, cara? Assim, a gente já sabe que correção inespecífica ela pode ter muita chance, viés de erro. Sim. E a específica, com certeza, ela vai trazer menos efeito colateral para aquela cartilagem, uma vez que a cartilagem a gente sabe que é um tecido nobre e que não tem regeneração. Então, com certeza. Muito importante
muito importante ter levantado esse tema, achei muito interessante, né? Deixar claro aqui que esse tema foi levantado por você durante a nossa semana. Bem interessante falar sobre isso. Pode continuar. Sim. Não, e assim, as pessoas sérias que falam assim, não existe manobra específica, as sérias, né? Porque a gente tem pessoas que falam sobre isso que não dá para levar, não dá para dar a menor importância porque elas estão falando. Mas as sérias que falam isso é baseado em alguns estudos cuja metodologia coloca um microfone ali para captar o áudio da cavitação, no momento da manipulação. E aí eles falam que acaba se observando o som audível na vértebra acima e abaixo, muitas vezes. Tudo bem, isso até pode acontecer, mas você tentou ser o mais assertivo possível naquilo dali. Agora, depois que a gente fez o Constant lá, muitas vezes eu descobri um termo que eu não conhecia, né? Para mim foi novo, e depois eu passei a prestar atenção nisso e ver que isso faz diferença também, que é a questão da captação vibratória, né? Que é aquele que faz no ajuste. Às vezes o cara está esperando uma cavitação alta, que isso a gente sabe que vai acontecer se estimular a faceta. E muitas vezes, né, essa cavitação vibratória tem um efeito até melhor do que a sonora, né? Pois é. Pela sua especificidade. Pela sua especificidade. Precisa de extrema especificidade para se conseguir essa captação. Eu sigo essa linha. Sim. Eu sigo essa linha também, Gilberto. Eu procuro sempre ser o mais específico possível, né? Porque, como você diz, a chance de viés é menor e, com certeza, o benefício para o paciente vai ser maior. E, já que a gente falou sobre esse tema especificidade, eu vou entrar numa outra questão que muitas pessoas me perguntam isso, às vezes até alguns colegas de profissão, e eu vejo pessoas comentando isso também na mídia social, né, em geral, que pessoas falam, olha, você vai fazer quiropraxia, nossa, então cuidado com os movimentos, né, com os ajustes, né? Por que aconteceu isso? Porque a gente sabe que antigamente, como você falou, não se sabia fazer quiropraxia, né? E aí, uma outra questão, hoje, como que a gente poderia trabalhar, né, essa questão? É perigoso fazer high velocity, por exemplo, que é um ajuste de alta velocidade em idosos? Isso é possível? A gente pode trabalhar com isso? Fala um pouquinho sobre essa sua colocação, que também achei bem interessante. Só para lembrar, desculpa, que nós temos aí na quiropraxia, a quiropraxia não é estalo, né? Exato. Não é instalar ósseos, né? Ela vai muito mais além do que isso. Então a gente tem diversos tipos de ajustes, nós temos ajustes em tecidos moles, nós temos ajustes ligamentares, nós temos ajustes de low velocity, né, que é um ajuste de baixa velocidade, seria mais ou menos parecido com a musculoenergia, né, na fisioterapia, ou mobilização, né? Mas fala um pouquinho sobre o risco de fazer um ajuste de alta velocidade em idosos. Existe um risco? É contraindicado? Fala um pouquinho para nós. Sim, então, com relação a high velocity em pacientes idosos, eu acho que vai depender da condição física de cada um deles, né, cara? E, mais uma vez, assim, quanto mais específico você for, menos risco existe para aquele paciente. Agora, se chega um paciente idoso para você com uma condição clínica bastante deteriorada, com uma perda de massa magra significante, ou então uma perda de densidade óssea observável na radiografia, esse paciente não é um paciente eletivo para se fazer uma técnica de high velocity.
Agora, eu tenho vários pacientes de 65, 75 anos que jogam tênis um tanque, pô, tá melhor condicionado do que eu hoje. E já vem sendo acompanhado por mim há algum tempo. Por que eu não vou fazer? Entendeu? Não tem. Tem até uma história legal que aconteceu aqui comigo e com outro professor da escola, que foi... Eu não sei nem se eu posso falar, cara. Foi um artista, eu não vou falar o nome do artista para não dar problema pra gente depois. Um artista famoso internacional veio fazer um show aqui em Salvador. E aí me ligaram de um hotel que eu prestava serviço para eles de vez em quando, perguntando se eu poderia dar um atendimento ou na quinta ou numa sexta-feira, entre meio-dia e 2 horas da tarde. Eu falei, cara, sem chance. Nesse horário eu estou no hospital e não tem como suspender minha atividade no hospital para estar atendendo aqui. Aí o cara, bicho, o diretor lá, o gerente do hotel, ainda tentou me alertar. Falou, a esposa do Fábio, Priscila, tá até aí, ela sabe que isso é verdade. Tentou me alertar do tipo, rapaz, pega. E eu falei, cara, não dá. Eu vou te passar o telefone do meu sócio, um cara que eu confio demais. E, pô, ele me ajusta. Pode ligar para ele tranquilamente, ele vai resolver. E aí eu passei o telefone para o Fábio, que é até professor daqui da ENAC. Só que o Fábio não tinha uma clientela de atender muitos pacientes idosos. E aí o gerente ligou para ele e falou, é um paciente de 76 anos e tal, está querendo ajuste, magro, não sei o quê. Foi mais ou menos dando as características. O Fábio me ligou e falou, pô, eu vou ter esse cara. Eu falei, Fábio, bicho, o cara tá te ligando. O cara tá vindo de Londres. Aí, já tô falando demais. O cara tá vindo de fora, para cá. E tá falando, o cara tá acostumado a fazer quiropraxia, cara. Claro, vai lá e atende, meu irmão. Faz a avaliação dele e atende. Enfim, ele foi lá, atendeu, deu um show de bola, o cara gostou pra caramba e ainda deu ingresso pra ele ir lá no show, ficou lá, curtiu, conheceu a galera, se deu bem. Quando ele me ligou pra falar o que tinha acontecido, eu falei, não é possível que eu não atendi esse cara, velho. Ai, nunca mais eu passo a ligação, velho. Você perdeu a boca. Rapaz, era um artista que eu sou fã pra caramba, bicho. Essa daí foi fogo, cara. Mas, enfim, faz parte. Mas legal, essas situações são marcantes na nossa vida, né? Sim, só voltando para não perder, então o que acontece? Quando eu tenho pacientes que eu não posso trabalhar com high velocity, aí eu uso o protocolo assim, à risca do Thompson, e quando eu acho que está, assim, eu vejo que o paciente não, até com o Thompson tem risco, eu acabo usando o TAI. Instrumental. O TAI. E aí... eu acho interessante da quiropraxia, uma vantagem, até que, vamos dizer, relevante algumas outras técnicas, é justamente o ativador. Sim. Eu acho bem interessante trabalhar com o instrumental. Inclusive, o instrumental antigamente era uma demanda, era uma deficiência minha, eu tinha a formação instrumental, mas depois que eu passei a fazer a formação e acompanhar, e realmente atendi alguns pacientes com instrumental, olha, tive resultados bem interessantes. Achei muito legal essa técnica e vale a pena investir também. Acho que nós temos que ter aquela balinha cheia de instrumentos para quando o paciente chegar na clínica, você não ter restrições. Sim, com certeza. Então, por exemplo, hoje eu atendo crianças, pediatria, então a parte de pediátrica eu tenho um professor que é lá dos Estados Unidos, de quiropraxia, ele me orienta bastante aqui. Então, eu consigo atender crianças, né, de 6 meses para cima, aí, até às vezes recém-nascido, 4, 5 meses, eu consigo trabalhar com muita segurança com o instrumental. Acho muito interessante. Fantástico. E uma coisa que eu uso muito também, principalmente nos pacientes que têm lesões mais crônicas, que
por conta do complexo de subluxação, acabam desenvolvendo uma síndrome dolorosa miofascial, cheio de trigger points, em alguns casos até fibrose. Eu trabalho também bastante a parte muscular, tanto com terapia de ponto gatilho manual mesmo, quanto com dry. Eu uso muito isso no consultório. Né? Muito. Show de bola. Me ajuda bastante assim, a resolver, principalmente esses pacientes mais crônicos, que já têm um padrão muscular desenvolvido ali por conta dessas lesões antigas, né? Esse complexo de luxação crônico que já está instalado ali e toda a cascata que advém dela. Show de bola. Então, para a gente finalizar aí essa live, para não demorar muito, né, para o pessoal poder voltar às atividades aí, até que está meio que estourando o tempo, daqui a pouco pode ser que até caia. Aí, se cair, a gente reconecta e finaliza. Encerra, né? Faz as considerações finais. O que você recomendaria aí para o aluno de fisioterapia que está nos assistindo ou que vai ver depois, posteriormente, essa live? O que você recomendaria para ele que quer se aperfeiçoar nessa formação em quiropraxia, quer se diplomar na técnica, né, quer se especializar? O que você recomendaria para esse aluno que está nos assistindo agora ou que vai nos assistir posteriormente? Ou para quem está interessado, que quer saber um pouquinho sobre quiropraxia? Cara, eu acho que tem que procurar uma escola séria que prima pela filosofia, ciência e pela arte da quiropraxia. E hoje em dia, o que a gente vê bem, e eu falo isso abertamente, é procurar ver as escolas que estão ligadas junto à ANAFIC. Ela vem fazendo um trabalho muito interessante. A minha escola eu criei baseada no modelo da ANAFIC, da forma com que a ANAFIC pensa, né? A quiropraxia. Então, sem entrar em nomes de escolas específicas, eu não citei nem a minha aqui, mas tem que ser assim, voltada para isso. E principalmente, é lógico que o fisioterapeuta ele pode aprender técnicas e aplicar, mas é muita falta de honestidade você fazer um curso de 100, 200 horas e abrir um consultório falando que você é quiropraxista, quando na verdade você não entende nem como funciona o pensamento de um quiropraxista ainda. Você aprendeu as técnicas e é legítimo você usar essas técnicas. Porém, se você quer viver da quiropraxia, abrir um consultório de quiropraxia, é importante você ter uma carga horária extensa de estudo dentro dela. A gente abriu a live falando sobre isso, tanto que necessita de investir em estudar a quiropraxia para você internalizar essa filosofia, os conceitos científicos dela e criar uma identidade como quiropraxista. Então, eu recomendo que você procure as escolas que estão vinculadas à ANAFIC. Que ali pelo menos você tem uma carga horária voltada para formar essa personalidade dentro do aluno, de criar um entendimento do que é a quiropraxia e capacitar ele a exercer a quiropraxia sem adulterar essa arte que é fantástica, né? Então, você usou um termo bem legal aí, adulteração, né? Aquela questão. Se você realmente quer buscar essa formação, essa especialização, o objetivo nosso da ANAFIC, o que é, principalmente? É fomentar essa ideia, né, de formação completa para o aluno, para que ele não pare, né, para que ele faça de uma maneira bem extensa mesmo essa formação, né? Como se diz formação, né? Diplomação. Então, a diplomação, você vai colocar o aluno numa forma, né? Você vai formar ele para que ele tenha subsídios aí para poder atender qualquer tipo de paciente. Porque o que acontece hoje,
que eu observo é que os quiropraxistas que têm uma formação um pouco mais vaga, ou não tem uma carga horária interessante, ou aqueles mesmos antigos, né, que vem daquela linha do Matheus, que você falou, que fez um curso menor, talvez, não sei, ou que não tem essa ferramenta completa, ele vai ficar engessado. Né? Então, vai receber um paciente, eu não atendo esse paciente. Né? Receber um idoso com osteoporose, com hernia de disco, com estenose, não atendo. Procura então, outro. O que acontece? A gente tem que estar preparado e saber informar a população também, a sociedade, que a quiropraxia ela é feita para melhorar a sua homeostase, para melhorar o seu processo de autocura, para dar saúde para você, e não para curar uma doença, uma patologia. Então, quando você vai prover saúde para esse paciente, para esse indivíduo, para esse ser humano, a gente tem que pensar que a gente está fazendo o quê? Dando para ele uma qualidade de vida melhor. E a gente tem que estar preparado para isso. Né? E aí que eu acho que está a importância da filosofia quiroprática, né? Que é exatamente entender que a quiropraxia ela visa promover saúde. Ela não visa tratar a doença, cara. Isso aí é uma mudança de conceito, de paradigma de tratamento que faz toda a diferença na hora de tratar. Não é porque você não está sentindo dor que você não tem um problema a ser tratado. Antes da dor aparecer, já tem coisas acontecendo no seu corpo que vão acarretar em problemas lá na frente. Então, essa visão da quiropraxia faz toda a diferença no tratamento e no entendimento do paciente, né? E sem contar o seguinte, que não é só também para quem defende, né? Mas você está criando uma dependência do paciente com você. Não. A quiropraxia deixa bem clara a responsabilidade do paciente, que o paciente tem com o próprio corpo. Essa filosofia tem que ser passada para o paciente e o paciente também precisa de internalizar isso. Ele é responsável pela saúde dele. Exato. A forma de pensar, a forma de se alimentar, a forma de se exercitar, tudo isso vai fazer diferença no funcionamento do seu corpo e como você vai estar processando os traumas ou o que vier para o seu corpo, né? O seu corpo vai responder, por isso que cada pessoa responde de uma forma diferente, né? E ainda aí, né, professor Gilberto, vamos abrir uma aspas aí também, só para lembrar que as primeiras disfunções que existem, as primeiras subluxações que se instalam no ser humano durante os 2 primeiros anos de vida. Então, quando você nasce, seja de parto normal, ou cesárea, ou fórceps, o que for, você já pode ter ali naquele momento já alguma alteração craniana já inerente, que vai começar a desenvolver uma disfunção, depois em coluna, uma escoliose, uma disfunção visceral ou tecidual, enfim. Então, a importância daquilo é justamente essa, trabalhar o quanto antes desse processo e acompanhar a evolução dessa pessoa, desde pequena até a idade mais velha, aí, para que ele tenha uma qualidade de vida impecável aí. Né? Isso que a gente pensa. Com certeza. Fantástica, a colocação perfeita. Esse acompanhamento aí deveria existir ao longo de forma preventiva. Exato, você tem o médico da família, você deveria ter o quiropraxista da família também, cara. Ele está acompanhando, faria muita diferença. Vou deixar um tempinho aí, quem quiser fazer alguma pergunta aí que está conectado com a gente aí na live, pode perguntar, que eu lanço a pergunta para o Gilberto, enquanto isso a gente faz as considerações finais aí. Queria agradecer. Fábio Amorim Soares, essa figura aí que atendeu o artista que eu não quis citar o nome. Bastante gente acompanhou nós aí, pelo menos uma parte, ou um pouquinho aí. Eu queria agradecer a presença dos meus colegas aí da Unimed, que se formaram comigo aqui em Piracicaba, o professor da CBO, o Fabrício Lopes, também está nos acompanhando.
O Tomás Belazzi, que mora lá em Paraupebas, também estava aí com a gente, lá do Pará. Eu fui dar uma formação lá, eu fui iniciar uma PEC lá, de promoção, né? Fui iniciar lá. A minha esposa Liliane também estava aí assistindo. Agradecer a presença da galera. O Manu entrou aí também, show de bola, mano. E espero que a gente consiga, através de algumas, não só lives, mas também aí continuar levando esse conhecimento riquíssimo aí da quiropraxia para as pessoas, levando essa filosofia para os 4 cantos do país aí, né? E que você sempre, Gilberto, que você continue sendo essa pessoa aí fantástica que busca esse conhecimento aí, assim como eu, né? A gente é fomentado, parece que é uma coisa que vem dentro da gente e não consegue parar, né? Vai empolgando. Essa busca pelo conhecimento é fantástica, né? E espero que você consiga sempre estar ensinando aí para os seus alunos esse tripé da quiropraxia, né? Arte, ciência e filosofia. Que é o que faz a diferença, com certeza. Muito obrigado pela sua disposição. Obrigado pela sua disposição. Aí, cara, muito honrado. Para os meus alunos que entraram aí, que foram vários, né? Mais uma vez, a Juliana é uma grande referência aí nacional na fisioterapia quiroprática. Francinei também, da ANAFIC, nota 1000. Francinei lá de Belém, ó. Francinei, Mauriti, lá de Belém, Pará. O Bolívar é lá de Bauru, né? Bauru, dei aula lá na Inspirar para ele lá. Grande figura também. Bolívar mexe com microfisioterapia, né? Ai, show de bola. Bacana. É isso aí, pessoal. Então, obrigado por terem todos aí. Grande abraço. Desejar para vocês uma ótima sexta-feira. Valeu pelo bate-papo aí, Gilberto. Valeu, Juliano. Um abração. Até uma próxima. Deus te abençoe aí. Se cuida aí.